Olá, tudo bem? É um prazer ter a sua companhia aqui no meu canal. Bom, o tema abordado nesse short vídeo é constante de tempo. Na verdade, foi uma sugestão de um colega que segue aqui o canal, que acompanha os nossos vídeos. Então, o que é constante de tempo? A gente pode definir, e a literatura define, como constante de tempo sendo o tempo necessário para que a pressão equalize-se em aproximadamente 68% da pressão estabelecida. O que significa isso? Vamos ter um exemplo. Se eu administrei ao meu paciente, ou ajustei para o meu paciente, uma pressão igual a 20 centímetros de água, uma constante de tempo equivale a este valor aqui, aproximadamente 63%. Ou seja, é o tempo necessário para que esta pressão aqui atinja 63% desta pressão na via aérea. Quando eu falo na via aérea, eu falo de equalização, ou seja, a pressão distal, a pressão alveolar, atinge 63% desta pressão. Duas constantes de tempo seria aproximadamente 86% sempre deste valor aqui, certo? E três constantes de tempo seria aproximadamente 95% dessa pressão atingida nas vias aéreas. Então é esse o conceito de constante de tempo, né? Uma constante de tempo, recapitulando, é o tempo necessário para que a pressão seja equalizada em torno de 63% da pressão estabelecida. Bom, como que a gente pode calcular essa constante de tempo? Existe uma fórmula, né, para que eu possa ter o cálculo da constante de tempo. Então, constante de tempo à beira de leito, eu posso calcular da seguinte maneira. Né? Constante de tempo, vou colocar assim, é igual a complacência vezes resistência. Vamos dar aqui alguns números para facilitar o nosso entendimento. Suponha que meu paciente tem uma complacência de 30 centímetros, certo? Aliás, 30 centímetros não. 30 ml, né? Por centímetro, vezes uma resistência de 10. Essa é a minha complacência, essa é a minha resistência. Lembrando que essa complacência, quando a gente faz esse cálculo que chega a esse valor de 30, eu estou em ml, eu teria que converter isso para litros. Então, na verdade, eu tenho o quê? 0,03 vezes 10. A constante de tempo seria igual a 0,3 segundos. Então, para esse paciente com essa complacência e com essa resistência, uma constante de tempo seria 0,3 segundos. Ora, se eu quero estabelecer o tempo ins dele pela constante de tempo, eu iria fazer o quê? Pelo menos 0,9 segundos, ou seja, 3 constantes de tempo, que seria o suficiente para que eu atingisse, como eu já expliquei, em torno de 95% da pressão estabelecida na via aérea distal, no alvéolo. Então esse seria mais ou menos o cálculo para eu pensar em um tempo inspiratório para o meu paciente. Bom, fazendo algumas considerações. Então, constante de tempo é isso, tá? Fazendo algumas considerações a respeito da constante de tempo. Primeira consideração. A constante de tempo, quando a gente pensa nesse cálculo, estamos pensando em um pulmão normal, tá? E aí um pulmão normal, ele se aproxima mais de um conceito de compartimento único, como se o pulmão fosse um único compartimento, ou seja, um conceito unicompartimental. Tá? Na prática clínica, nós não temos um pulmão normal sendo ventilado, nós temos uma condição patológica. E diante de uma condição patológica, esse conceito unicompartimental, ele cai por terra, porque diante da patologia, eu tenho várias áreas de delay. E esse delay, esse retardo
na expansibilidade, né, esse retardo na expansão por diferentes constantes de tempo, ele torna esse cálculo não muito fidedigno quando a gente parte para uma condição patológica, já que a gente pensa o cálculo muito próximo em uma condição fisiológica. Essa é a primeira consideração que eu estou fazendo, né? Segunda consideração, a constante de tempo, a gente fez o cálculo, como a gente viu, complacência vezes resistência, certo? Quando a gente pensa em complacência e resistência, estamos pensando em quê? Em fase inspiratória. Quando muita gente faz o cálculo de constante de tempo, pensa em utilizar essa constante de tempo na fase expiratória, ou seja, faz o cálculo de constante de tempo para calcular e definir melhor o tempo expiratório. A gente pensando direitinho, quando eu comparo inspiração com expiração, eu não tenho a mesma característica dos componentes resistivos e dos componentes elásticos, principalmente dos componentes resistivos, que a gente sabe que na fase expiratória a resistência ela é mais marcada do que na fase inspiratória, já que na fase inspiratória eu tenho recolhimento do parênquima elástico, do parênquima pulmonar, provocando uma redução mais significativa do diâmetro da via aérea para o mesmo volume comparado na fase inspiratória. Então a gente já começa a não ter uma boa aplicabilidade dessa constante de tempo, pensando na ex, ou seja, jogando isso para fazer um cálculo de ex. É um questionamento que eu faço desta aplicabilidade, né? Algumas pessoas utilizam a seguinte condição: eu vou fazer 3 constantes de tempo para a fase expiratória. Só que lembra que 3 constantes de tempo equivale a 95% da pressão estabelecida, ou seja, a equalização de 95% da pressão inspiratória estabelecida. Tá? Voltando, a constante de tempo eu calculei na fase inspiratória. Se eu penso que a minha relação ins-ex é de pelo menos 1:2 em condições normais, significa dizer o quê? 1:2, 1:3, né? A relação ins-ex em condições normais, significa dizer o quê? Que a minha condição, vamos dizer, se eu fosse utilizar a constante de tempo, não seria uma condição de 3 constantes de tempo para o tempo expiratório. Ora, se eu preciso de 2 tempos expiratórios em relação ao tempo inspiratório, e o tempo inspiratório eu utilizei pelo menos 3 constantes de tempo para aproximar 95% da pressão estabelecida, significa dizer o quê? Na fase expiratória, para calcular o tempo expiratório, eu precisaria de aproximadamente 6, 7 ou 8 constantes de tempo, e não 3 constantes de tempo para pensar no tempo expiratório. Mais uma vez, repetindo, a minha constante de tempo foi calculada para a inspiração e não para a expiração. Tá? Então, essas são algumas condições que eu quero colocar. Quando a gente pensa nesse cálculo aqui, né, constante de tempo é igual a complacência vezes resistência, o que acontece? Elas são diretamente proporcionais. Ou seja, a constante de tempo é diretamente proporcional à complacência e diretamente proporcional à resistência. O que significa dizer isso? Quanto maior a complacência, maior será a constante de tempo. Vamos imaginar o seguinte, na fase expiratória. Eu tenho um paciente que tem uma complacência alta, certo? Então ele tem uma distensibilidade, vamos dizer, satisfatória, uma distensibilidade boa com baixa pressão. Resultado disso, esse paciente na fase inspiratória, ele acumula pouca energia potencial elástica por conta dessa distensibilidade. Consequentemente, ele tem um potencial menor de recolhimento elástico. Ele terá sim recolhimento elástico, mas ele tem um potencial menor de recolhimento, seria um recolhimento mais lento. Tá? Então, com isso, ele levaria um tempo expiratório muito maior do que um paciente que tem uma constante de tempo baixa. Quanto à resistência, se a resistência também é alta, a resistência do sistema respiratório, significa dizer o quê? Na fase expiratória, ele terá uma limitação maior do fluxo expiratório. Consequentemente,
eu demando um tempo maior para que esse paciente possa expirar. Tá? Dito tudo isso, né, levando em consideração essas condições que eu coloquei aqui e o conceito de constante de tempo, etc, etc, em particular na prática clínica, eu penso muito e utilizo muito a minha curva de fluxo para que eu possa definir, a curva fluxo-tempo, para que eu possa definir o meu tempo expiratório satisfatório sem estar tão preocupado com esta constante de tempo à beira do leito. E aí eu me pergunto, será que a gente não pode o tempo todo estar utilizando esse tempo expiratório baseado na curva de fluxo? Como? O que me interessa é o seguinte, deixa eu apagar aqui. O que me interessa é que o meu paciente tenha uma expiração total. Concorda? Assim, se eu quero também estabelecer um bom tempo inspiratório, o meu tempo inspiratório máximo possível dentro de condições fisiológicas, eu posso pensar assim na curva de fluxo. Tá? Suponha isso aqui e que eu tenho a seguinte curva de fluxo. O fluxo inspiratório e o fluxo expiratório. Ou seja, nesse tipo de curva, nesse desenho de curva, o que é que aconteceu? O fluxo inspiratório, ele atingiu um zero aqui, olha. Se eu atingir o zero durante a minha inspiração na curva de fluxo, significa dizer o quê? Eu tive equalização pressórica entre a proximal e a distal. Ou seja, aquela pressão estabelecida de 20 foi atingida lá no alvéolo. Resultado disso, eu fiz um tempo inspiratório suficiente para que eu, digamos assim, cobrisse todas as constantes de tempo necessárias para estabelecer uma inspiração onde eu tenho equalização pressórica na pressão que eu estabeleci. Tá? E durante a fase expiratória, vou pensar na mesma condição. Veja que o tempo expiratório eu coloquei um tempo maior do que o tempo inspiratório. Eu vou querer que o meu fluxo expiratório ele venha a atingir também o meu valor de zero aqui na linha. Olha. Atingir o zero. Tá? Então aqui ó, eu tenho o zero do fluxo expiratório. Significa dizer o quê? O tempo expiratório que eu estabeleci também foi suficiente para que eu cobrisse todas as constantes de tempo necessárias para que o meu paciente expirasse mais do que 95% do volume inspirado. Tá? Então, no mínimo, eu atingi 3, né? Daquela condição de 3 vezes o 2, já que é a relação de 1 para 2, da constante de tempo. Tá? Então, eu prefiro trabalhar com a minha curva de fluxo e pensar na minha curva de fluxo para estabelecer tempo ins e tempo ex em relação à constante de tempo, ou seja, o tempo necessário que eu possa cobrir todas as constantes de tempo, tanto para a inspiração quanto para a expiração. Só lembrando, se eu vou tomar em consideração o cálculo de mecânica no meu paciente em PCV, e eu quero que aquela pressão de pico seja realmente igual à pressão platô, o que significa dizer? Que eu tive que ter equalização pressórica. E para ter equalização pressórica, eu tenho que cobrir todas as constantes de tempo necessárias. Então aqui é um exemplo, é uma condição sine qua non para que eu possa aceitar que a pressão de pico seria semelhante à pressão platô para calcular mecânica no meu paciente em PCV. Tá bom? Então é isso que a gente tem para colocar sobre constante de tempo. Muito obrigado pela sua companhia, um abraço e até a próxima.